Olá a todos, eu sou o professor Leandro Vinícius Alves Gurgel, do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar como palestrante do Congequali, um convite do qual eu me sinto muito honrado representando a Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, o tema da palestra é o uso de bagaço de cana para a separação de misturas entre metais e também tratamento de efluentes industriais. Tá? A gente vai falar um pouco da experiência do grupo de Físico-Química Orgânica na modificação química de um dos maiores resíduos agroindustriais brasileiros, que é o bagaço de cana-de-açúcar, para tratamento de efluentes e separação entre misturas metálicas. Falando um pouco do grupo de Físico-Química Orgânica da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Ele é coordenado por mim, professor Leandro Gurgel, e a vice-coordenadora do grupo é a professora doutora Liliane Catoni. E nós temos como colaborador do grupo o professor Lohan Gil. Nós temos alguns alunos de doutorado, tá, envolvidos no grupo em várias linhas de pesquisa, alguns alunos de mestrado e alguns alunos de iniciação científica. Eu gostaria de agradecer antecipadamente os meus alunos Luísa e Jorge, que me ajudaram na elaboração e na montagem dessa apresentação. Bom, nesse slide vocês vão ter meus contatos, caso assim entendam, que precisam entrar em contato comigo sobre dúvidas, tá, e esclarecimentos sobre o assunto da palestra. Tá? Tem o meu e-mail, legurgel@ufop.edu.br, tem o meu Lattes, tá? E tem o meu OCID aí para vocês. Bom, a gente precisa começar a falar um pouco sobre as atividades industriais. O aumento na geração de resíduos industriais provocou uma mudança de percepção das indústrias em relação ao seu padrão de produção. Esse padrão de produção, ele foi acompanhado aí pelo surgimento em 1989, tá, do conceito de produção mais limpa, P mais L. Esse conceito ele foi proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e foi adotado por diversos países. O conceito P mais L ele se baseia na aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva a processos, produtos e serviços, visando não apenas aumentar a ecoeficiência do processo de produção, mas também reduzir os riscos inerentes à saúde e ao meio ambiente, buscando não mais tecnologias que a gente chama de end of pipe, ou seja, tecnologias que removem os resíduos de uma fonte, mas acaba os colocando em outra, como aterros sanitários e aterros industriais. Então as ações elas são mais voltadas sim para minimizar a geração de resíduos sólidos. Então a gente tem, para que a produção mais limpa ocorra, mudanças operacionais que foram implementadas, mudanças simples, e o aperfeiçoamento da gestão, tá? Principalmente do estoque, da modificação do processo, da matéria-prima, da recuperação, entre outros. Já em 1991, surge a prevenção à poluição P2. Tá? Dentro desse contexto, tá, a prevenção à poluição P2, também conhecida como redução na fonte, foi criada, aí, como eu disse, em 91, tá, e se refere a qualquer prática que reduza, elimine ou previna a poluição na fonte, promovendo fortemente o conceito, P mais L. E a prevenção à poluição P2, ela veio evoluir, o conceito para a produção e consumos mais sustentáveis. Tá? Bom, já em 95, a gente tem a inserção do conceito
de P mais L no Brasil, tá? Com a criação do Centro Nacional de Tecnologias Limpas, tá? Que foi apoiado pela Rede Brasileira de Produção Mais Limpa. Tá? Já em 2010, a gente tem, então, a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei número 12.305, que trata do marco regulatório da gestão de resíduos sólidos no país e estabelece uma ordem de prioridade para o gerenciamento de resíduos sólidos baseadas na não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e sua disposição final de forma ambientalmente adequada. Tá? Então, com isso, as indústrias brasileiras elas passam aí, né, a ter uma responsabilidade de seguir a hierarquia de gerenciamento proposta pelo PNRS. Bom, no Brasil, pessoal, a gente tem aí, né, um resíduo agroindustrial, que é o bagaço de cana-de-açúcar, tá, que é produzido em uma imensa quantidade anualmente. São 630, aproximadamente, milhões de toneladas de cana-de-açúcar que são colhidas anualmente, né, de acordo com a previsão que foi feita pela Conab em 2020, com relação à safra 2020-2021. A biomassa lignocelulósica, né, que constitui aí a cana-de-açúcar, tá, ela é composta aí, basicamente por celulose, hemiceluloses e lignina, que são os três componentes majoritários, né, sendo a celulose e as hemiceluloses carboidratos, tá, e a lignina uma macromolécula fenólica. O que pode se fazer, então, para aproveitarmos, né, e valorizarmos esse resíduo agroindustrial tão importante no Brasil? Uma das alternativas, né, que tem sido propostas pelo Grupo de Físico-Química Orgânica, da UFOP, é a produção de bioadsorventes, tá? Através da modificação química da superfície do bagaço de cana-de-açúcar. Modificação química principalmente da fração de celulose, que é o componente majoritário do bagaço de cana-de-açúcar. Bom, dentro, né, dos princípios aí de química verde, né, o princípio número 7 diz que a matéria-prima deve ser renovável e economicamente viável. Né? Então, a gente precisa, no cenário brasileiro, né, que é muito rico em solos agricultáveis, a nossa tecnologia de agricultura é bem desenvolvida e a gente tem várias fontes de matéria-prima que podem ampliar, né, o nosso repertório de produtos produzidos a partir da química verde, né, a gente precisa, então, pensar em uma maior sustentabilidade econômica, né, fazendo aí o que a gente chama de um tripé da sustentabilidade, né, onde a gente tem um balanço ambiental, econômico e social nas nossas ações produtivas. Né? Isso é muito importante para o Brasil e pode amparar, né, diversos estudos que têm sido feitos aí na literatura para que nós possamos, então, ter uma economia biobaseada, né, uma economia de característica mais verde, né, uma economia mais sustentável, com menor emissão de carbono, menor geração de poluentes, né, maiores benefícios econômicos e sociais para todos os brasileiros. Bom, dentro do que foi falado, né, no slide anterior, a gente tem o conceito de economia circular, tá? Em que o conceito de aquisição de matérias-primas muda, né? A gente tem um conceito de adoção principalmente de matérias-primas de fonte renovável, né, recusando aquelas de origem fóssil. Tá? A gente opta sempre por reciclar os materiais, tá? Mas para que tudo isso aconteça, é necessário refletir sobre o design, né, de produção, design do produto, né, e sua composição, sua durabilidade, sua capacidade de ser reciclado. Né? E a gente tem que transformar a indústria, tá, mexendo nos processos de produção
e fazendo novas transformações, né? Reduzindo aí as emissões de compostos danosos, né, ao meio ambiente, né? Tanto ao ar, quanto à água, quanto ao solo, né? A gente vai ter que reutilizar mais, né? Os padrões de consumo vão mudar, obviamente. A gente precisa repensar a logística de transporte e distribuição e a gente precisa ampliar o nosso conceito de reciclagem, evitando ao máximo o desperdício, né? Então, a União Europeia, dentro do Horizonte 2020, que é um programa que visa, né, ampliar as ações da economia de base verde ou de base biológica, né, com conceitos de economia circular, tem, né, metas para que o continente europeu atinja o mais rápido possível essa sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Bom, sobre a cana-de-açúcar, a gente tem uma área plantada de aproximadamente 10,9 milhões de hectares, tá? Uma produção de aproximadamente 858 milhões de toneladas, com uma produtividade média de quase 80 toneladas por hectare, né? Lembrando que essa produtividade média ela varia de acordo com a qualidade do solo, ela varia de acordo com índices pluviométricos, ela varia de acordo com o tipo de cana que está sendo plantado e as práticas de agricultura, né? A gente tem uma distribuição, principalmente da produção de cana, concentrada aí no Sudeste, tá? Com aproximadamente 63% da produção sendo prevista, né, até 2029, 2030, tá? Com um crescimento aí de 33% aproximadamente. O Nordeste contribuirá aí com 8%, né, aumentando, né, a sua contribuição em relação atual em 39%. O Sul tem 6%, vai ter 6% de participação, aumentando sua participação em 32%. O Centro-Oeste, 24%, aumentando sua participação em 39%, e a região Norte, 1%, aumentando sua participação em 29%. Tá? Então, essa é uma projeção para o aumento da produção de cana-de-açúcar, né, que envolve aí demandas para a produção de açúcar, tá, e etanol, né? Mas lembrando que algumas indústrias já enxergam outros produtos a partir do etanol. Seria o que a gente chama de alcoquímica, né? A alcoquímica é alvo aí, né, por exemplo, da Braskem, que entende que a viabilidade desse tipo de biorefinaria aumenta quando se produz produtos de maior valor agregado a partir do etanol. Eu vou apresentar para vocês dois estudos de caso, né, para mostrar para vocês, então, a aplicação, tá, do bagaço de cana modificado em situações reais. O primeiro estudo de caso que eu vou apresentar é a remoção de zinco 2 com bagaço de cana quimicamente modificado. Zinco este oriundo de processo de galvanoplastia, né? Então, o que é um processo de galvanoplastia? É um processo de revestimento de superfícies metálicas com zinco, como vocês podem ver na figura do lado esquerdo inferior, né? O objeto ele é inserido num banho de zinco, tá? É um processo eletroquímico no qual a gente tem um anodo e um catodo, tá? E dessa forma o fluxo de elétrons está no sentido da peça e o zinco, tá, na forma de zinco 2+ no banho, tá? Então acontece o recobrimento da peça pela redução do zinco, né, de zinco 2+ a zinco metálico. Nesse processo, a gente tem um efluente fortemente carregado de zinco, da ordem de 70 mg por litro, e a gente precisa remover zinco desse efluente, né, para emiti-lo para o meio ambiente dentro das portarias, né, vigentes, tá, de lançamento de efluentes industriais. Tá? As opções, tá, que são usadas no mercado para a remoção de zinco, tá, incluem a troca iônica e membranas de filtração. Porém, o zinco ele tem valor econômico, ele poderia ser retornado ao processo, além do que
a gente busca uma maior sustentabilidade, né, econômica ao tratar efluentes com resíduos agroindustriais, como o bagaço de cana-de-açúcar. Como é feito esse tipo de trabalho? Ele começa, tá, com metodologia envolvendo a síntese, né, que é a modificação química da superfície do bagaço de cana, e a caracterização dessa superfície modificada, que geralmente é feita por técnicas rápidas, como espectroscopia na região do infravermelho, FTIR, tá? E através do ganho de massa. Outras técnicas de via úmida e instrumentais também podem ser utilizadas. Depois, os experimentos em batelada são feitos, tá? Para determinar o pH ótimo de adsorção de zinco na superfície do adsorvente modificado, para determinar a cinética de adsorção e a isoterma de adsorção. Com os dados em batelada, a gente pode escalonar o processo para experimentos em contínuo, que geralmente são feitos em coluna de leito fixo, onde o leito contendo o adsorvente é fixo e a solução contendo o elemento a ser removido percola esse leito, que pode ser uma percolação tanto em fluxo ascendente quanto em fluxo descendente. É necessária também a avaliação dos interferentes na etapa 3, uma vez que os interferentes podem inibir fortemente a adsorção do elemento que se pretende remover da solução aquosa. Tá? E para que a gente tenha uma boa percepção dessas interferências, é necessário avaliar a natureza da interação do adsorvente com o metal e também, para que o processo seja viável, é necessário avaliar a regeneração do adsorvente, pois o adsorvente só terá uma viabilidade econômica se o ciclo de vida dele dentro do processo pagar o seu custo de fabricação. Bom, então a biomassa lignocelulósica ela é modificada com o anidrido succínico para ser então produzido o bioadsorvente à base, né, de uma biomassa lignocelulósica. No nosso grupo a gente utilizou nesse trabalho tanto bagaço de cana-de-açúcar como uma serragem de madeira para comparar a performance entre os dois. Né? À direita a gente tem aqui uma pequena foto de microscopia eletrônica de varredura, né, mostrando, né, a superfície do adsorvente impregnada com zinco 2. Bom, essas reações elas têm um ganho de massa elevado, tá? E depois de neutralizado os grupos ácido carboxílico com uma solução básica de bicarbonato de sódio, ele ainda eleva o ganho de massa devido à troca do hidrogênio, um elemento leve, pelo sódio, um elemento mais pesado. Né? A gente ainda observa ainda ganho de massa da ordem de 6%. Tá? Mas o ganho de massa oriundo da reação com o anidrido succínico pode variar aí da ordem de 60% a até mais de 100%. As remoções de zinco foram da ordem de maiores do que 90%, com capacidade de adsorção da ordem de 46 mg de zinco a cada grama de material adsorvente. Então, com isso, pessoal, nesse estudo, a gente estimou que para tratar 100 litros de efluente de galvanoplastia com 70 mg por litro de zinco, tá, seriam necessários 152 gramas do bioadsorvente, tá, que pode ser o MS2 ou o MB2. A gente tem esses dois adsorventes, né, o MS2 e o MB2, a partir do bagaço de cana, tá, e da serragem de madeira. Tá? Então, nesses gráficos, a gente vê que a performance dos dois materiais adsorventes, né, ela é razoavelmente parecida, né, com relação à porcentagem de remoção no gráfico da direita superior contra o tempo de contato. Né? Então, a gente tem aqui o material de bagaço de cana, né, o material bioadsorvente à base de bagaço de cana MB2 e o de serragem MS2. A gente vê como a adsorção, a porcentagem de remoção evolui com o tempo. Né? Então, a gente tem aí porcentagens da ordem de maiores do que 92% sendo alcançadas, né, em tempos de contato, né, relativamente curtos, né, sendo que o bagaço de cana possui uma vantagem sobre a madeira, porque o bagaço de cana, do ponto de vista da sua característica
como material adsorvente, ele depende menos de difusividade dos íons metálicos, então o tempo de contato é mais reduzido. Na esquerda inferior, a gente tem a isoterma de adsorção, tá? Na qual a gente tem no eixo Y a porcentagem de adsorção e no eixo X a dosagem de adsorvente em grama-litro. A gente vê que em baixas dosagens, né, da ordem de 0,4 grama-litro, já é possível remover aí da ordem de 50%. Né? E as dosagens próximas a 1 grama-litro promovem uma remoção da ordem de 95%. E o pH ótimo para remover o zinco, né, no gráfico da direita inferior, é da ordem de 6. Né? 6 ele fica entre 6 e 7. Tá? E aí a gente vai discutir um problema com relação ao pH do efluente e a aplicação desse adsorvente, que é, a gente tem efluentes com características ácidas e básicas. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi criar uma linha de mistura entre esses efluentes, possibilitando, então, o ajuste do pH na linha, tá? Para que a gente não tivesse uma etapa adicional de ajuste de pH e que aumentasse o custo do processo de remoção. Os resultados em coluna de leito fixo, eles mostraram para a gente, né, o volume de ruptura, tá? Onde ocorre a remoção do zinco, né, e a concentração normalizada, que é a concentração final sobre a concentração inicial de zinco, tá? Ela chega a 5%, ou seja, nesse ponto de quebra, a coluna demonstra uma necessidade de troca ou de regeneração devido à porcentagem, né, à concentração de zinco que é eluída da coluna. Como funciona isso, pessoal? Você vê a sua legislação, né, local, né, do seu estado, do seu país, né, e olha a concentração inicial. Né? Então, você tem uma concentração normalizada, que é fruto daquilo que você pode emitir versus aquilo que você tem, né, para tratar. Depois disso, o que acontece é uma saturação da coluna, mas com emissão, né, de efluente cada vez mais próximo da concentração inicial, ou seja, é um ponto indesejado. Então aqui, né, para vocês entenderem esse gráfico, para o bagaço de cana a gente conseguiu tratar aí aproximadamente 1,35 litro, né, antes do ponto de quebra, né, até que a concentração efluente da coluna fosse 5% da concentração afluente. Tá? E no caso da madeira modificada, a gente conseguiu tratar aproximadamente 2 litros de efluente. Bom, esse material, tá, depois do seu ponto de exaustão, ele foi regenerado com uma solução de ácido clorídrico de 0,1 mol por litro. A gente tem a curva de dessorção, né, do lado direito, mostrando aí que aproximadamente 200 ml, né, foram utilizados aí para dissolver, né, essas colunas. Tá? E essas colunas dissolvidas proporcionam também a recuperação do metalzinho. O estudo de caso 2 que eu preparei para vocês é um estudo mais tecnológico, onde a gente usou o bagaço de cana modificado para separação de misturas envolvendo cobre, cobalto e níquel. Então a gente modificou esse material lignocelulósico, bagaço de cana com anidrido trimelítico, preparamos um adsorvente que a gente chamou de BAT. À direita aí vocês têm a cor do BAT, quando ele adsorve cobre fica azul, quando ele adsorve níquel fica verde, quando ele adsorve cobalto fica roxo. Tá? O processo ele pode ser feito, né, de acordo com a figura 1, né, que representa esquematicamente um setup, né, de adsorção, onde a gente tem, primeiramente, uma bomba, tá, bombeando, tá, um fluxo, né, contendo a mistura metálica a ser tratada. Tá? Esse fluxo ele passa por alguns sistemas, tá, que visam equalizar e ajustar a vazão. Tá? E a vazão ela pode ser alimentada à coluna na forma ascendente, ou seja, de baixo para cima, ou descendente, de cima para baixo. Geralmente os processos ocorrem de maneira ascendente, né, e a gente tem lá em 6 o afluente à coluna, tá?
que pode retornar a bomba, tá? Caso ele não esteja dentro dos limites de emissão, tá? Diluindo o efluente ainda a ser tratado. Se tiver dentro dos limites de emissão, ele vai a 6 e pode ser descartado. O processo de adsorção, pessoal, ele funciona esquematicamente como mostrado na figura 2. Idealmente, tá, a gente teria a curva azul se a gente não tivesse nenhuma resistência à transferência de massa da fase líquida para a fase sólida. Mas como a gente tem essa resistência à transferência de massa, tá, a curva amarela é que representa o processo, tá, sendo o ponto em preto o ponto de ruptura que eu mostrei para o caso do efluente de galvanoplastia contendo zinco, e o ponto em verde, a exaustão da coluna. A gente tem um processo muito parecido com o caso 1, tá? De modificação química, de caracterização da modificação, de estudos em batelada, até chegar à adsorção em coluna de leito fixo, onde a gente precisa determinar alguns parâmetros do leito, como a porosidade da coluna. A gente tem processos de dessorção que precisam ser reestudados, né, para cada metal, para que a gente possa garantir um ciclo de vida para o adsorvente. Então, são feitos alguns ciclos de adsorção e dessorção. A gente usa, geralmente, otimização estatística multivariada, tá, com planejamentos fatoriais. Tá? E a gente também avalia a natureza da interação e a gente pode utilizar para isso uma técnica muito robusta, que é a calorimetria de titulação isotérmica. E a gente também modela as curvas de adsorção. Então, aqui estão vários exemplos, tá, das curvas de adsorção que foram obtidas aí, tá, para os metais cobre na letra A, cobalto na letra B e níquel na letra C. Tá? Quando a gente compara essas curvas de ruptura obtidas nos experimentos, tá, a gente vê que, comparando as curvas de adsorção de cobre e cobalto, tá? Ambas realizadas com concentração inicial de mesma ordem de grandeza, a coluna foi saturada mais rapidamente com os íons cobalto do que com os íons cobre. Tá? Então, esse é um fenômeno característico, né, desse processo, né, desse sistema de adsorção em estudo. Né? Sobre a ordem de diluição de cada um desses ensaios, tá? Ela foi praticamente a mesma para todos os íons metálicos, tá? E os experimentos com maior concentração inicial de íon e menor tempo espacial atingiram mais rapidamente o ponto de ruptura. Ou seja, a maior concentração do metal na fase líquida minimizou, né, a resistência à transferência de massa da fase fluida, né, do líquido para a superfície do sólido. Tá? Bom, para esse trabalho, a gente teve eficiências de remoção, né, superiores a 73% para os metais, capacidades de adsorção variando de 0,8 até 1 milimol de metal, né, por grama, e a gente teve aqui o uso efetivo do leito da ordem de 2,4 a 2,5, né, sendo que a altura do leito era de 3,2. Então, a maior parte do leito realmente é utilizada. Né? E a gente teve, tá, valores, né, observados muito interessantemente próximo aos preditos, mostrando a robustez, né, do modelo. Né? Só o valor da altura do leito é que teve um desvio maior aí em relação, comparando o observado e o predito. Bom, a gente fez aí ciclos, né, 3 ciclos consecutivos de adsorção e dessorção, tá, no qual a gente observou a qualidade desse material, né, ele foi bem duradouro, né, a gente teve valores, tá, de eficiência de readsorção beirando aí 97%, tá, e essa eficiência de readsorção ela não chegou a 100%, porque uma parte dos íons não foi removido, né, durante a dessorção. A gente tinha eficiência de dessorção da casa de 95%. Tá? Então, o material mostrou que ele pode suportar vários ciclos de adsorção e dessorção sem que haja degradação. Ou seja, ele se mostrou viável. Né? E essa dessorção ele foi feita aí, né, com um ácido mais diluído do que no efluente de galvanoplastia, o que aumenta a viabilidade econômica do processo, tá? Porque o contato do equipamento com soluções ácidas geralmente acarreta em
degradação do equipamento, né? Então, quanto menos ácido é a solução de dessorção, melhor para o equipamento, tá? E menor a necessidade de neutralização para o descarte. A natureza da interação a gente viu, né, no gráfico à direita que foi por troca iônica, tá? No qual 0,30 milimol de cobre, tá, foi absorvido, liberando aí aproximadamente 0,58 milimol de sódio. Tá? E a gente fez esse estudo, né, só para o cobre, porque a gente fez isso de forma a ter um modelo, né, para entender a interação. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela audiência, né, por acompanhar então a apresentação desse trabalho. Tá? Gostaria de agradecer a organização do Congequale por ter me convidado. Essas são as referências bibliográficas que eu estou utilizando nesse trabalho. Tá? Muito obrigado a todos. Bom, e por último, eu gostaria então de agradecer às agências de fomento que financiaram a execução desse trabalho. A CAPES, a FAPEMIG e também a Universidade Federal de Ouro Preto contribuíram com o financiamento desse trabalho. Muito obrigado a todos e até mais.